Ok, agora passou para minha tela, todo mundo está me vendo? Sim, tudo certo. Então, esse sou eu, sou o André, e eu trabalho com planejamento financeiro, planejamento financeiro pessoal e independente, que a gente chama. É um profissional que ajuda as pessoas a entender a sua vida financeira e a lidar melhor com ela. A ideia é que a gente consiga diagnosticar a situação atual e aonde a pessoa quer chegar no futuro, dentro de uma meta possível, né, de acordo com a realidade daquela pessoa. E aí a gente vai montando ações e caminhos para melhorar a situação financeira e chegar na meta definida. Tá? A profissão de planejador financeiro pessoal, ela já existe há bastante tempo, na verdade, e é muito conhecida nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. Aqui no Brasil, ela já é conhecida há bastante tempo, só que ela era muito restrita a famílias de alta renda. Então, ainda pouca gente conhece como acessível, assim, não é uma profissão comum. Você conhece gerente de banco, você conhece assessor de investimento de corretora e tal, mas geralmente planejador financeiro é mais difícil de chegar. Mas é uma profissão que vem se popularizando cada vez mais no Brasil, se tornando cada vez mais acessível também. Né? Eu vou passar aqui então o primeiro slide, tá bom? Então, no planejamento financeiro, a gente vai abordar, a princípio, os 6 itens que estão abaixo, né? Você começa pela gestão financeira, que é a gestão do orçamento, é entender da onde o dinheiro chega, por onde ele entra, né? E aí o caminho que ele faz dentro da sua conta, das suas contas. Geralmente as pessoas acabam tendo mais de uma conta, o que vai complicando cada vez mais, cartões de crédito, enfim. Então você vai fazendo esse caminho para entender da onde vem o dinheiro, quanto vem de dinheiro e para onde ele sai e quanto sai, né? E aí, fazendo isso, depois de um tempo você começa a ter, quando já não tem, a capacidade de poupança, e depois então você pode partir para investimentos, né, para aplicar esse dinheiro da melhor maneira possível, de acordo com a intenção, e pode ser já vinculada, por exemplo, a uma aposentadoria futura, né? Na sequência, você tem a gestão de riscos e seguros, que é como se precaver e se resguardar, então, fazendo seguros desde, a gente conhece comum, é o seguro de carro, que a grande maioria das pessoas que têm carro tem, né? E seguro de saúde, por exemplo, né? Um plano de saúde, né? Mas aí existem outros tipos de seguro, de imóveis, seguro de trabalho, que então você fica resguardado se tiver alguma questão que te impeça de trabalhar, que é especialmente importante para autônomos, que eu acredito que seja o caso de boa parte de vocês, né? E, e aí depois você passa para tributos, né? Que é a tributação, como gerir melhor para pagar o mínimo de tributo, né? Especialmente de imposto de renda. E aí termina com a sucessão patrimonial, que é como você se programa e se planeja para a transferência do patrimônio, né? Para a herança, como fazer para que isso seja transferido da melhor maneira possível para as pessoas que você quer que continuem com o que você acumulou com seu patrimônio, tá bem? Eu vou fazer a apresentação inteira, então, de uma vez, dura pouco mais de 20 minutos, e aí a gente passa, então, depois, tela a tela, se vocês quiserem, e abre para perguntas também, para ir identificando dúvidas e fazendo
possíveis exemplos, tá bem? Então, agora, na sequência, está passando. Pronto. Então, agora, diretamente para a questão, né, dos psicanalistas, o recebimento das sessões. O ideal é que você trabalhe com contas separadas, para manter o caixa, né, da sua vida pessoal, então a conta pessoal que você tem dos gastos e receitas de outras fontes do dia a dia, você mantém nessa conta, e aí você pode abrir uma outra conta num banco digital, como tem muitos hoje em dia, tipo Nubank, Inter, que são fáceis de abrir, são gratuitos e fáceis de gerenciar também, a grande maioria por aplicativo no celular, né? E então você passa a receber o valor das sessões somente nessa conta. Isso facilita com que você entenda e veja melhor o fluxo de pagamentos. Então, de cada paciente, o quanto pagou, quando, e consiga ver o total que está entrando, e como muitas vezes é um fluxo que ele é pontual, né, com valores menores, então às vezes quando está na sua conta pessoal, ele vai ficando meio perdido, né? Você mistura ali e não tem a sensação direito do quanto você está efetivamente conseguindo ganhar com o seu trabalho de analista, tá? Existe uma opção para alguns bancos, como o Nubank, o Itaú tem também, que são as caixinhas. Outros bancos também já estão implementando isso. A caixinha é basicamente como se fosse uma poupança, mas você pode abrir mais de uma. Então você nomeia, você cria uma caixinha, dá um nome e aí você põe o dinheiro lá dentro. É uma maneira de separar o dinheiro na conta. Então, para quem tem conta pessoal e por enquanto não queira abrir uma conta somente para os pagamentos, essa opção também é possível. Aí você abre uma caixinha e passa a fazer o recebimento das sessões quando ele vai entrar na sua conta corrente, e aí você tem que ir lá e transferir, né, guardar na caixinha. Isso vai te dar uma visibilidade melhor de quanto efetivamente você está conseguindo ganhar com o seu trabalho de analista. Aí, na sequência, a gente vai para a separação de custos e o faturamento líquido. Tá? Usando esse sistema de caixinhas e também da conta de pagamento separada, você deve separar o que são a parte que você tem para pagar das sessões. Então, geralmente você vai ter ou um aluguel de sala ou um valor vinculado ao sindicato. Você pode ter também a supervisão, que você pode tirar uma fração do seu atendimento para pagar essa supervisão, ou você já pode separar o valor da supervisão. Então, a ideia é aqui ficar com duas caixinhas, né? Eu vou chamar de caixinhas, mas você pode usar um fundo, uma poupança, algum outro mecanismo para separar o dinheiro. Então, o dinheiro que você recebe, você guarda na caixinha de recebimentos, e aí você pega a parte que você tem que pagar de cada um daqueles atendimentos e coloca nas despesas a pagar. Que assim, quando chegar no momento de pagar, você vai ter esse dinheiro separado e ele não vai estar no meio do seu fluxo. Então, ele fica separado, e essa caixinha, no caso, elas têm um rendimento de um CDB, né? Então, um CDB de 100%, e aí ela vai ficar rendendo ali. Você acumulando valores ali ao longo do tempo, você vai ver que na hora que você for pagar a sua despesa, vai sobrar um pouquinho de dinheiro. Então, se você fizer isso recorrentemente, mês a mês, vai chegar uma hora que esse valor que sobra fica cada vez maior. E aí tem um momento que você pode tirar uma parte desse valor que está lá, uma vez que a despesa está separada já e segura. Tá bem? Na sequência, a gente vai para ferramentas de controle. É importante sempre você conseguir separar dos pacientes, né, para poder marcar e classificar
cada um dos tipos de atendimentos. Então, a ideia aqui é, você vai fazer o atendimento, você vai separar e vai classificar da origem dele ou do vínculo dele. Então, se é do sindicato, se é um paciente particular, ou se é de uma clínica, ou se é de outra clínica. Assim você vai conseguindo entender da onde chegam os pacientes e qual o valor que cada um está pagando. E aí você consegue ver qual lugar está rendendo mais ou menos dinheiro e você está atendendo mais ou menos sessões e consegue fazer melhor essa modulação, a sua precificação. Tá? Para fazer essa marcação, você pode usar uma planilha simples de Excel, para quem é familiarizado. Você pode usar um aplicativo, por exemplo, que tem para celular e que funciona no computador também. Eu vou mostrar um exemplo agora. E você pode usar num caderno mesmo, anotar num caderno e fazendo essa classificação. Mas é interessante que você já faça separado. Então, faz ali umas colunas, né, de acordo com a origem dos pacientes, e aí você marca, paciente 1 veio de tal lugar, pagou tanto dia tal. Paciente 2 veio de outro particular, pagou tanto dia tal. E aí você vai fazendo essa separação. No caso, no caderno, aí depois você tem que fazer a soma total, né? Na planilha e no aplicativo, você vai conseguir ter essa soma e esse acompanhamento em tempo real, o que ajuda bastante para a visualização. Eu vou mostrar um exemplo agora, que é de um aplicativo que chama Meu Dinheiro. Eu vou passar depois para vocês, tem um grupo de WhatsApp, esses links. É um aplicativo simples, ele tem uma versão inicial que é gratuita, que tem todas as funcionalidades, e aí tem algumas que são restritas, que se você quiser usar, aí você tem que fazer uma assinatura paga. Mas na versão gratuita ele já atende muito bem, tá? Esse exemplo aqui, vocês estão vendo a tela? Alguém Sim. só me... Tá ótimo. Sim. Essa tela aqui, ela é a tela inicial, tá? No caso, essa cliente, esse aplicativo, ele não é só para gerenciamento das consultas, ele é para gerenciamento da vida financeira dela toda. Então, aqui você vai ter a entrada total dos trabalhos dela, a receita e as saídas, tá? E aí, a gente descendo, aqui do lado é uma linha que mostra o dinheiro na conta. Então, quando entrou, quando você vai pagando, ele vai diminuindo, quando você recebe, ele vai aumentando, ele faz uma linha de fluxo. Isso pode ajudar a entender os momentos que você recebe e os momentos que você paga mais, né? Aí, rolando aqui, a gente vai ver, então, das contas, né, das despesas pagas, aí ela tem aqui o cartão de crédito, moradia, plano de saúde e tal. E aí, do outro lado, a gente tem esse outro gráfico que são as receitas. Então, as fontes de pagamento dela. Ela trabalha com outra área, né, que é a fonte principal de renda dela, e ela está fazendo a transição para psicanálise. Então, aqui está lançado, né, com psicanálise. Aí, se você clicar, ele vai abrir detalhando. Aí você tem paciente a paciente lançado no dia, né? E nos dias que foi feito o atendimento, e você consegue ver em forma de gráfico também. Aqui no caso só tem 2 categorias, mas você pode criar quantas você quiser de acordo com aquela categorização que eu estava explicando, né? Se tiver mais clínicas, mais vínculos. Então ela tem particular, que dá 61% do valor recebido, e tem a pacientes via Simpesp, que ela estudou no NPP, né, e está fazendo atendimento social via Simpesp. E então você consegue visualizar melhor como entra o dinheiro de cada um desses atendimentos e categorizar, né? A gente pode voltar depois nesse aplicativo, se vocês quiserem fazer entender melhor como funciona, aí eu posso repassar, tá? Esse lançamento, né, para o faturamento mensal e para o faturamento semanal, o ideal é que se faça esse lançamento num tempo menor. Então, eu sugiro semanal. Tem gente que faz diário, pode fazer diário também, se você tiver disponibilidade, tempo e não for um problema.
mas semanal é um bom tamanho, porque aí não é um número muito grande de lançamentos, do que se você for fazer todos do mês, né? Então você vai lançando semana a semana, e aí quando chegar, né, na quarta semana, você vai ter o valor total do mês, tá? E fazendo isso, né, regularmente, você começa a ter uma noção melhor da disponibilidade da sua agenda, o quanto ela está cheia ou está vazia, o quanto você precisa melhorar ali em algum ponto, da origem dos pacientes, então de onde eles estão vindo, né, para pacientes futuros, quais são os pacientes mais interessantes, o quanto eu estou prendendo minha agenda com atendimentos que não são tão interessantes financeiramente, e possíveis alterações nos seus horários, né, e dias de atendimento, que você começa a perceber que vão ter dias da semana que são mais procurados, especialmente horários mais procurados, de acordo com o tipo de paciente. Então, você pode também dar preferência para um tipo de paciente que te remunera melhor em determinada faixa de horário, né? Isso vai ficar mais fácil de enxergar fazendo esses lançamentos semanais. Agora a gente vai para a previsão do faturamento máximo possível. O faturamento que você recebe no mês, né, o mensal, é o efetivo que você recebeu, quanto você recebeu naquele mês. O faturamento máximo possível é o quanto você tem de disponibilidade na agenda de consultas, sejam elas com paciente ou sem, é o quanto você atende no total, né? Na semana, que então você vai multiplicar pelo mês, que vão dar 4 semanas, e aí você vai multiplicar pelo valor médio da consulta. Então, aqui no exemplo, a gente tem 20 consultas por semana, multiplicado por 4 semanas, vão dar 80 consultas por mês. Aí, se você multiplicar por 150 como um valor médio de uma consulta, você tem uma capacidade de ganho total máxima de R$ 12.000. Então, se você tiver 100% da sua agenda ocupada, você consegue ganhar 12 mil reais. Então, eu vou mostrar agora aqui na planilha, eu vou ter que trocar aqui o compartilhamento, tem uma planilha para a gente poder visualizar isso melhor numericamente. Você está sem som. Oi, voltou o som? Voltou, obrigada. Tá, joia, obrigado. Obrigado por avisar. Se sumir, por favor, me avisem, que tem a ver com o sistema aqui do Zoom que para na hora que eu estou trocando. Estão vendo a planilha todos? Sim. Ok. Sim. Então, olha, aqui nesse quadrinho, a gente tem o número de pacientes pelo valor, aqui está sendo lançado como valor médio já da sessão a 150. Se a gente tivesse variações de valor, tipo 120, 230, aí embaixo ele já vai dar o valor médio da sessão. Como aqui só tem paciente no 150, então ele está dando o valor médio da sessão a 150. Aí, nesse exemplo, a pessoa atende segunda, né, terça, quarta, quinta, e sexta-feira ela não tem atendimento. Então é 0, 5 atendimentos na semana, por dia na semana, menos sexta. Então isso dá os 20 atendimentos na semana, que no mês vão dar 80, então multiplicado por 50, por 150, você vai ter a capacidade total, né, máxima possível de ganho de R$ 12.000. Supondo que a agenda dessa pessoa esteja com a metade dos atendimentos, então em vez de 20 por semana ela está fazendo 10, é o exemplo que a gente tem aqui embaixo. Então aqui nessa porcentagem você consegue simular o quanto sua agenda está cheia ou não. Então se você tiver com metade da agenda, né, com 50%, você tem a capacidade de ganho de R$ 6.000. Se a gente mudar aqui, por exemplo, colocar 80% da agenda cheia, aí ele já vai fazer a conta, então você vai conseguir
em torno de R$ 9.600. Bem? Eu vou trocar novamente a tela lá para a apresentação. Está sem som. Ok. Voltou o som? Voltou. Tá joia. Então, prosseguindo. Então, o faturamento máximo mensal, ele serve para te dar uma guia de referência do quanto é possível você ganhar no mês, contanto que você tenha 100% do aproveitamento, né? 100% da agenda cheia, o que muitas vezes isso não acontece, mas ele serve para te basear e aí você conseguir ir ajustando, né, a sua agenda e o seu preço de sessão para melhorar o desempenho. Aí aqui na sequência a gente vai para o faturamento médio mensal, tá? O faturamento médio mensal é a média dos 12 meses ou do intervalo que você queira fazer. Então você vai somar todos os valores, né? Aqui a gente tem esse exemplo. Então, no caso, a soma desses valores está dando 98.500, que é o valor no ano, tá? E aí, desse valor, a gente vai dividir os 98.500 por 12 meses. Então, vai ter uma média de 8.200 e pouco. Então, essa é a média de faturamento dos 12 meses. Percebam que esse valor de 8.200, ele é maior do que pelo menos 2 lançamentos aqui, que é fevereiro e dezembro, que foi de R$7.000. Então, esse valor de R$7.000 é 15% menor do que os 8.200. Por isso, é importante que você não retire esse valor como seu pagamento recorrente, como seu salário, os 8.200, porque vão ter meses que você recebeu menos, que você não vai ter esse dinheiro e vai ficar faltando. Então, a gente olhando aqui na tabela, janeiro 7.200, fevereiro 7, março 8, então esses meses ficariam abaixo e dezembro também, né? Aí, para resolver isso, para você fazer uma média segura, a gente pode fazer uma porcentagem. Você aplica uma porcentagem sobre o valor da média mensal. Uma porcentagem bem segura é 75% do valor da média mensal. Então, se a gente pegar o valor da média mensal de 8.200 e multiplicar por 75%, você vai ter o valor total de 6.150. Com esse valor, você tem uma retirada fixa mensal bem segura. Em todos os meses, você vai estar abaixo do valor recebido, né? E consegue se programar tranquilamente para todos os meses, sem faltar dinheiro para retirada. E o que ficar de diferença na sua conta de pagamento, então, dos 7.000, por exemplo, vai sobrar 800 e pouco. Aí, esse valor ele vai acumulando na sua conta como um caixa do seu trabalho, da sua empresa. Você pode considerar o seu trabalho profissional como uma empresa. Então, ele vai acumulando no seu caixa, é um dinheiro seu que te pertence, mas que você mantém dentro da sua conta de pagamentos para que ele fique como uma margem de segurança do seu trabalho. Ele vai acumulando e quando chegar no final do ano, por exemplo, você pode fazer uma retirada como uma bonificação de final de ano. Tá? Eu vou passar para a planilha novamente, vai interromper o som de novo e um segundo ele já volta, tá bem? Todo mundo vendo a planilha? Sim. Então agora eu vou passar aqui para outra aba. Carregou a aba com gráfico para vocês? Sim. Tá. Então essa aqui é uma simulação do exemplo que eu estava dando da média mensal.
Então, a gente tem a tabelinha ali, ó, dos pagamentos mês a mês, né? Eles vão somar os 98.500, a média mensal, que é o valor total dividido por 12, dá os 8.200, que representa aqui a barra azul clara no gráfico. Aí a gente colocando a porcentagem de segurança, você vai ter a média segura em verde aqui de 6.156, que é a barra verde do gráfico. Percebam que a barra verde, ela é a menor de todas, ela vai ficar abaixo aqui de todas, que então, por isso que ela é a média de segurança, você sempre vai ter dinheiro para se pagar. E o que fica para cima dela, né, dos pagamentos todos, eles vão ficar acumulados na sua conta de pagamento. Então, eles estão representados aqui nessa coluna que estou chamando de caixa de 13º. Então, todos esses pagamentos vão ficar acumulados. Isso aqui é o que vai ficar guardado na sua conta de pagamento. No final do ano, ele vai ter um total, neste exemplo, de R$ 24.625. Então, é um dinheiro que é seu dos atendimentos, mas que você não tirou mês a mês e que ficou guardado e acumulado. Então, como está numa conta de investimento, numa caixinha ou num fundo, ele ainda vai ter o rendimento mensal, mês a mês, de todos esses depósitos, tá? Então, vai dar ainda mais do que esses 24 mil. Aí você pode retirar uma parte desse valor. A sugestão é que você não retire tudo, mas deixe uma margem de segurança para manter do seu negócio. Aqui, para esse valor, a sugestão é de 20%, então, tirando 20%, você fica com quase 5 mil guardado ainda na sua conta de pagamento, e tem um bônus de 19 mil que você pode usar para te pagar como um bônus de final de ano, como um 13º. Esse valor você pode, por exemplo, dividir em 2 vezes no ano, como é um 13º CLT, por exemplo, em que é pago em 2 partes, né? Aí dá para fazer uma programação com um valor fazendo a divisão e um pouco menor e entender qual momento aí no mês, porque você só vai ter esses 24 mil no final de 12 meses, né? Então, precisa fazer esse cálculo em 6 meses ou em 8 meses, o quanto você vai ter de acumulado. Tá? Eu vou voltar para a apresentação agora. Vou interromper a planilha e o som vai cair de novo. Ok, estamos na apresentação. E aí, por fim, a gente tem a correção anual das sessões, né? A sugestão é que você já informe o paciente logo no início do atendimento, né, antes de começar as sessões, para explicar, você vai explicar o seu modo de trabalho e o valor da sessão, e aí você já passa que anualmente é feita, então, uma correção do valor, para que não tenha, seja bem transparente e não tenha ruído de comunicação. Esse reajuste você deve se basear pelo menos, no mínimo, com o índice de inflação anual, né? O índice de inflação anual oficial que a gente tem no país é o IPCA, chamado. Vocês devem estar vendo bastante aí ultimamente nos noticiários, né? Então, ele é um índice para recompor a inflação, para recompor o valor de compra do dinheiro. Mas não é só ele que você deve levar em conta. Então, outros itens que podem fazer diferença, né, no seu reajuste são, por exemplo, aluguel de sala e home office, caso você trabalhe somente online, né? Mas porque o aluguel de sala, se você receber um reajuste do seu aluguel de sala, de quanto você paga, você também deve repassar isso, né, para recompor o valor da sua sessão. Né? Então, no home office é a mesma coisa. Se você tem um aumento do seu aluguel, você deve repassar isso. Né? Luz, energia elétrica, internet também entram nisso, né?
e outros possíveis, por exemplo, para atendimento presencial, você pode incluir valor referente a transporte, né? E referente a, por exemplo, alimentação, se você vai para fazer um atendimento e você vai comer fora, então você vai ter esse gasto. Então, todo o gasto que a gente tem para fazer o nosso trabalho é chamado de custo operacional. É o quanto custa para você fazer um atendimento. Então, você vai gastar sempre algumas coisas, por mínimo que seja, você vai gastar no home office, vai gastar na luz, vai gastar na internet. Então, para esse atendimento agora, essa palestra que eu estou fazendo, a gente tem custo de home office, tem custo de luz, tem custo de internet, no mínimo, né? Então, é importante considerar esses valores também para o reajuste, porque eles podem fazer diferença e, se não for reajustado, você está, na prática, diminuindo o poder de compra do seu trabalho, da sua sessão. Tá? O ideal é que você faça uma tabelinha e vai marcando todos os possíveis valores que você acha que podem influenciar no seu valor de sessão. E aí depois fazer esse cálculo e analisar direito. Então, para fazer esse reajuste, você pode estabelecer um mês fixo no ano, por exemplo, né, fevereiro ou março, ou talvez um mês mais para frente, visto que em janeiro a gente tem esses reajustes de PVA, de IPTU, escola de criança e algumas outras coisas. Então, se você não quiser ter o seu reajuste também nesse período para não onerar mais seu paciente, isso talvez possa ser um benefício para o paciente falar, pelo menos a minha análise não vai aumentar o preço também, né? Aí fica a critério de cada um julgar o que acha mais conveniente. E aí estabelecer, então, com os pacientes que todo ano é feito esse reajuste num determinado mês. Outra possibilidade que você pode fazer é uma marcação individual de 12 meses para cada paciente. Porém, ela vai demandar muito mais atenção com os vencimentos de cada um desses pacientes, né? O que possibilita uma margem maior de erro, por exemplo, com esquecimento e algum mal-entendido no sentido de não perceber que aquele mês ia mudar o valor. Então, acho que cabe bem pensar para cada paciente se isso vale a pena ou fazer o reajuste anual num mês fixo, que é mais fácil de lidar. E, por fim, outros custos que devem ser levados em consideração, né, são de capacitação, porque, em geral, a grande maioria de vocês faz muitos cursos, tem livros, palestras, congressos, eventos e outras coisas possíveis, né, que aumentam bastante o seu custo operacional. Então, ele deve ser levado em consideração tanto na precificação do valor da sessão, quanto na recomposição, né, numa correção anual, porque eles vão fazer diferença no valor e eles representam um crescimento, né, uma melhora no seu atendimento, na sua capacidade de entrega. Então, a apresentação é assim que ela termina. E agora a gente pode voltar no começo da apresentação e passar página a página, se vocês quiserem, e eu explico pontos que tenham dúvida, ou a gente pode ir direto para alguma dúvida já pontual. Bom, André, obrigado aí pela oportunidade e também pela exposição. Pela informação, nós vamos ficar com essa aula gravada por um tempo, né? Por um período. Sim. Tá? Então, dá para a gente rever, fazer alguma anotação de algum detalhe que escapou, né? Uhum. Tá, joia. Embora esteja apresentado aí na exposição, essa planilha, por exemplo, como que a gente poderia ter acesso a essa planilha para a gente poder usar, por exemplo, no nosso planejamento pessoal?
A planilha que eu estou mostrando ou para você Isso, fazer a sua marcação? Não, a planilha que eu estou mostrando eu vou disponibilizar para vocês, tá? Pelo WhatsApp. A gente tem um grupo que foi criado pelo Simpesp. Eu acredito que todos vocês estejam, né? Se alguém não tiver, por favor, se manifeste para ser incluído no grupo. Então, essa planilha que eu estou mostrando para vocês, eu vou disponibilizar a apresentação também, tá? Que ela serve, o texto ali é um texto maior, então a ideia do texto é servir meio como uma apostila mesmo. Você vai tá. lendo ele como uma apostila e aí ele tem uma explicação do caminho, né, a seguir. Então vocês vão ter a planilha, vocês vão ter a apostila, que é a apresentação, e tem mais dois itens que eu vou disponibilizar também, que é um livro, um livrinho de um professor meu de planejamento financeiro, que é específico para psicólogos, no caso, mas eu diria que é basicamente o mesmo tipo de atendimento de vocês, que é sobre aborda esses princípios também que eu estou mostrando, né? Foi daí que eu tirei alguns exemplos, inclusive. É uma leitura bem fácil, são só 36 páginas e eu recomendo muito que vocês leiam, porque vai ficar bem mais claro. Ele aborda outros pontos que eu não coloquei aqui, quanto à periodicidade do pagamento, por exemplo, que eu achei melhor não colocar aqui. Se você recebe a sessão no final da sessão, ou se você recebe ela por semana, ou se você recebe ela por mês, né? Por semana, geralmente, é só um atendimento, né? Mas se é pontual, porque, assim, a Luciana, que é a minha namorada e que fez o NPP e atende pelo Simpesp, existe uma questão lá de orientação de receber o pagamento no dia como parte do processo né, da terapia. Analítico lá. Justamente, acredito que parte de vocês esteja, né, Uhum. esteja familiarizado com esse modelo. Então, assim, se por um lado ele tem uma questão, né, educacional, psicológica, por outro lado ele tem uma questão prática, de Certo. pagamento recorrente todo dia e tal. Então, dificulta um pouco a vida tanto do paciente que paga, quanto do analista que recebe. Imagino que Uhum. vocês tenham tido essa experiência de receber esse, que eu vou chamar de picadinho, um pinga-pinga que fica entrando e que você fica mais difícil de controlar, ainda mais quando você recebe em dinheiro, uma parte em dinheiro, outra parte por transferência, tal. Isso vai virando uma confusão. E aí, facilmente, quando não está numa conta separada, por isso que a primeira apresentação lá é sobre usar uma conta separada para receber o pagamento, para que ele não se misture no seu Conta fluxo de pessoal. caixa da conta pessoal. Eu vou Certo. interromper aqui a apresentação um pouco, justamente para que você tenha noção de quanto efetivamente você recebe do seu trabalho. Porque senão ele entra Uhum. na pessoal e aí a impressão, quando são valores menores e muito picado, você não consegue ter noção do valor total, né, que você está recebendo. E às vezes você fica, nossa, estou trabalhando, atendendo pra caramba, e não estou conseguindo ganhar dinheiro com isso. Na verdade, você está, só que você não consegue visualizar isso da melhor maneira possível, tá? Eu Então, vou dar um espaço aí para os colegas fazerem perguntas, mas eu tenho outras perguntas depois, tá? tudo bem. A gente pode, inclusive, se alguém quiser fazer uma modulação na planilha, eu posso pôr o exemplo real do seu trabalho, porque aquela informação, por exemplo, da média mensal, que tem o valor de 98 mil, aquilo eu tirei desse livro do Amuri, que está como uma referência. Então, eu não sei o quanto aquela referência é próxima ou não de vocês. É. Da experiência que eu tenho da Luciana, que é minha namorada, que atende, que é a planilha
que é aquele exemplo do aplicativo que eu mostrei, o valor é infinitamente menor. Então, eu, inclusive, tenho aqui uma simulação para a gente ver na planilha, que aí pode ficar mais próximo, às vezes, da realidade. Mas a gente pode adaptar, né, a nossa realidade. Do jeito que Justamente. está lá, é só mudar os itens Isso, e os números, a gente pode. isso. Eu vou projetar aqui e a gente vai fazendo junto, tá bem? Estou abrindo a planilha. Então, estou abrindo a planilha. André, eu vou passar. Sim? Desculpa cortar. É que eu tenho 2% de bateria. Eu queria fazer uma pergunta antes que eu caia aqui. Sim, por favor. Depois eu vou. Muito obrigado pela apresentação. Foi ótimo. Vários insights legais. Eu também sou do mundo corporativo. Vou fazer uma transição e fiz meu primeiro atendimento agora. Então, vou dúvida basicona. Sim. A gente, para receber esse valor, tem que ter um CNPJ? Um psicanalista tem que ter um CNPJ, um MEI, alguma coisa assim? Então, até onde eu sei, eu não tenho certeza, tá? Mas eu posso me informar e a gente pode conversar no grupo lá do WhatsApp, que acho que pode ser uma dúvida recorrente também. Então, outras dúvidas que surgirem, eu estou aberto lá para responder no grupo de WhatsApp. A princípio, até onde eu sei, não precisa, tá? Porque o psicanalista, ele não é uma profissão, vamos dizer, regulamentada com... Esqueci o termo, mas é diferente do psicólogo, por exemplo, e do médico. Então, você teria uma questão se o paciente pedisse um recibo para ele lançar na declaração anual de imposto de renda para fazer abatimento. Só que no caso de psicanalista, esse abatimento ele não vale, entendeu? Não é feito o abatimento. Então, por isso, você não necessariamente precisa ser uma pessoa jurídica. Mesmo para fazer isso, você pode fazer como pessoa física. Então, no caso, se o paciente pediu o recibo, porque ele quer lançar na declaração de imposto de renda, aí você dá o recibo e marca que aquele paciente com o CNPJ tal, e aí na sua declaração de imposto de renda anual, você vai ter uma aba lá de recebimentos de pessoas, de terceiros, tem lá um ponto que você põe, aí você põe pessoa tal pagou referente à sessão de psicanálise. Que aí você vai dizer, eu recebi tanto, porque aí se a pessoa está lançando na declaração dela também que pagou tanto para você, aí vai bater, entendeu? Mas aí, aí a Receita Federal provavelmente não vai abater. Não, a Receita vai dizer, o fulano diz que pagou para o ciclano tanto, e o ciclano diz que recebeu do fulano tanto, mas não, a Receita Federal não vai abater do que pode ser considerado como despesa, uma vez que psicanalista não entra. Psicólogo entra, e médico, e dentista e outras coisas, mas psicanalista não entra, porque não é uma... Agora sobre essa questão de abrir, seja MEI, alguma coisa, para diminuir diminuir o valor do imposto de renda, porque quando eu pago o imposto de renda pessoal, tem lá, acho que é 27,5%. 27,5% é a máxima. Mas se tiver uma empresa, aí o você vai valor pagar seria menos. Na Mas MEI no caso subiu de psicanalista, é possível? Aí precisa procurar eu posso dar uma palavrinha aí, só porque a pergunta dele foi veiculada no meu grupo, tá? E a maioria vai fazer o MEI, tá? Inclusive foi orientada a procurar um contador, que é para verificar em qual categoria você vai encaixar. Justamente. Tá? Porque tá todo mundo pedindo recibo, mesmo que a gente fale que não tem abatimento. Então, o pessoal que está usando agora está partindo para o MEI. Eu já recebi orientação de que o MEI não vale e é duvidoso. Infelizmente, assim, as pessoas não têm uma segurança para informar sobre isso. Sim, pois é. Porque no MEI não existe a nossa categoria psicólogo,
psicanalista, né? Até onde eu sei, que eu andei acompanhando, a gente não se enquadra. Uhum. Mas ele Mas se vale a pena enquadra ver. nos terapeutas, por exemplo, e os terapeutas holísticos, esses, em que categoria que eles se enquadram? Nós vamos nos Então, enquadrar na mesma categoria, entendeu? eu não. De É, ser essa visto. outra. Uhum. Tá, até o É ano, por ano isso que falaram para passado, procurar um contador, que o contador já para está ver. familiarizado com isso. Justamente, no caso aqui, é o Uhum. contador que é a pessoa mais indicada Uhum. para essa orientação, porque aí essa categoria, então, no meio, você vai conseguir identificar, às vezes, muitas vezes não vai ter precisamente isso, como a Rita falou. Ah, não tem lá psicanalista ou psicólogo, mas tem terapeuta e tem outras coisas. Então, você pode se classificar como outro tipo que está dentro do seu atendimento também de uma maneira mais genérica. Ou se você precisar efetivamente ou fizer questão, aí você tem que procurar, aí já talvez seja o caso de cair para uma MEC, então é uma empresa, né, microempresa, aí você tem um custo operacional um pouco maior, porque aí você tem que ter um contador e tal, então, mas aí você vai achar lá, chama KINAI, o código para aquele tipo de atividade. Se for especificamente necessário. Desculpa, quem que fez a pergunta aí do MEI, que eu não estava vendo o nome, que está com pouca bateria? Ele foi embora já. Ah, ele já Embora, saiu? Ah, É. então acabou a bateria. Tudo bem. eu gostaria. Gostaria de Então, fazer uma outra. só para encerrar rapidinho esse pedaço do MEI, então eu sugiro, no caso, para ele ver essa aula, espero que ele veja depois gravado, ele para pagar menos imposto, a melhor opção, sim, é você abrir uma pessoa jurídica como MEI, e aí você lança como terapeuta, como uma categoria genérica que você se enquadre, por exemplo, um terapeuta alguma coisa, enfim, vê lá as opções. Inclusive, você pode pôr mais de uma, se eu não me engano, são pelo menos 3 ou 4 opções que você pode pôr lá das categorias, e aí você vai estar classificado como menor imposto. Porque aí, para o seu imposto de renda, você não vai fazer o lançamento dos seus atendimentos como pessoa física. Você vai fazer que os seus atendimentos são pela sua pessoa jurídica, pelo seu MEI. Aí você tem uma possibilidade de faturamento de até 86 mil, se não me engano, até um pouco mais do que isso. E aí, então, esse faturamento vai ser lançado na sua no seu imposto de renda de pessoa física, só que ele não entra todo. Aí o contador vai te orientar como é que funciona. Você tem o direito a uma retirada, que seria o teu prolabore, o teu salário, que aí você fica dentro da faixa de pagamento ou para isenção ou para o menor imposto de renda possível. E aí o restante do valor ele fica dentro da sua empresa, tá? Então é perfeitamente possível fazer assim, como a Luciana, esse exemplo que eu estava dando aqui, trabalha, inclusive. Tá? Pode falar, Rita, tem uma dúvida? Oi. Eu ia falar para quem é psicólogo, psiquiatra, né? Sim, Agora a gente tem que preencher, né? Qualquer sim, recebimento pelo saúde. Isso já vai complicou um direto pouco. para a Receita. Isso. Justamente, porque ele tem uma categorização, né, diferente, que como os dois eles são possíveis de abatimento no imposto de renda, como despesa médica, então por isso que a Receita criou esse mecanismo que você já tem que fazer esse lançamento, que é para vincular com o plano de saúde para fazer o abatimento. Então, mas no caso de psicanalista, que não é considerado e não tem abatimento, então não tem essa questão. André, Sim, você comentou sobre a questão do reajuste, incluir os valores lá de aluguel, telefone, isso, internet, etc. Tá, isso, isso para reajuste percentual. Mas e para percentual. comprovação de gastos? Comprovação, como Porque, gasto por exemplo, operacional, é isso? Como seu gasto gasto operacional. operacional, Bom, aí porque você. é Aí, percentual, né? aí você diz para abatimento do imposto de renda, é isso? Porque assim, se eu tenho uma empresa
Então, eu vou lá, ele tem entrada e tem Sim, saída, seja para sim. capacitação, para pagar análise, supervisão, sindicato, e tem a do custo, que é a internet, telefone, Aham, despesas com luz, etc. E eu sim, vou colocar lá o percentual de saídas como despesa. tá. Isso não vai para a declaração de imposto de renda? Você está Não falando do vai, livro. né? Isso é um controle seu, pessoal, ou é do livro caixa que existe na Receita Bom, do Federal livro para caixa você eu declarar? ponho. Não, eu Ah, ponho no tá. livro caixa. Livro caixa da Agora Receita sim, Federal. Isso é para declaração do imposto de renda, correto? E aí isso usa. se você tiver um controle pessoal seu que não é para declaração, aí pode ser diferente. Mas se você quiser lançar como despesa operacional, então aluguel, luz e outras coisas, aí você teria que passar todas essas contas, abrir o seu MEI, passar essas contas para o nome da sua empresa, para o seu MEI, se é que você não tem o MEI ainda, ou outra empresa, porque aí eles têm que estar no nome da pessoa jurídica. E aí você vai Ah, lançar como despesa da sua pessoa jurídica. Aí, por é, acaso, você pode morar na sua empresa, tá? Que pode ser o caso de um home office também. Mas para é, você ter abatimento na Receita Federal, ele precisa estar classificado como pessoa jurídica. Porque na tá, pessoa entendi. física, esse tipo de abatimento não tem. Aluguel não entra como abatimento e outras despesas de luz e tal também não entram como abatimento. A única coisa que entra como abatimento para pessoa física, né, no imposto de renda, é educação sua ou de filhos, né, que é o dependente, e saúde, só. E aí você tem previdência privada, enfim, aí tem outras coisas possíveis, mas para pessoa física é só isso. Aí para pessoa jurídica, sim, você tem mecanismos que você pode usar para lançar como despesa e diminuir um pouco o seu pagamento quando for necessário, né? Esses arquivos que você vai mandar é por esse WhatsApp grupo chamado Planejamento Financeiro? Isso, por esse Tá, grupo. tá Então, bom. se mantenham no grupo por enquanto, ninguém manda mensagem lá, a não ser a Adriana que abriu o grupo. Tá. E aí eu vou mandar, então, a planilha, vou mandar a apresentação, vou mandar o livro do Amuri, que tem mais informações sobre como trabalhar. Ele fala sobre a precificação também, que eu não quis Uhum. abordar esse tema aqui, que é como compor o seu valor, e ele fala também sobre essa recorrência de pagamento, que então, se você não quiser trabalhar com pagamento diário da sessão, né, no Uhum. final da sessão, outros modelos possíveis que podem ser vantajosos caso você acredite que o pagamento diário da sessão possa ser dispensado do seu atendimento, ou pelo menos para aquele paciente, uma vez que aquilo já não é mais uma questão analítica para ele. Por isso que eu não entrei nesse tema, que é justamente para não ter tipo de polêmica nesse sentido. Eu estou abordando Uhum. só a parte prática, pragmática de entender dinheiro e se relacionar melhor com ele, né? A parte psicanalítica, psicológica, aí cabe a vocês Eu espero que as minhas entenderem perguntas melhor. tenham contribuído também para os colegas, e peço desculpa por falar bastante, mas vai ser a Imagina, última foi ótimo. pergunta. Vai ser a Sim, última pergunta. Eu tenho pode interesse perguntar. e gostaria de fazer um curso de planejador financeiro. Como é que a gente faz? Tá. Você diz para ser planejador ou Para para ser ser um planejador atendido? financeiro, Ah, inclusive para oferecer esse trabalho para outros, né? Porque você falou tá. que é uma profissão Sim. reconhecida nos Estados Unidos há muito tempo, é conhecida no Brasil Isso. também não pouco tempo, mas que não é bem desenvolvida ou falada. E é É, uma área que eu gosto muito, a área de ah, finanças. sim, sim. Não, então eu posso te passar ali o link também da escola que eu faço, que é desse livro desse professor, que chama Nossa Escola de Planejamento Financeiro. Tem o meu Instagram também nessa apresentação, no final tem uma página com uma apresentação minha, e você pode me mandar uma mensagem também, eu te passo outras informações. Então, assim, tem alguns caminhos para seguir, desde fazer uma escola, como estudar
né, começar a estudar sozinho, que foi como eu comecei, que eu recomendo isso. Eu já E comecei já a fazer isso há bastante tempo, né? Tem alguma coisa esboçada já em termos de escrito, né? sim, Mas é algo que eu gostaria de me aperfeiçoar, até me profissionalizar mesmo. sim, sim, eu acho muito bom. Posso totalmente aberto a te passar informações no Eu mando por esse WhatsApp. grupo do Pode começar no grupo e depois a gente passa para uma conversa particular, se for o caso, para Tá não ficar enchendo ali o joia. grupo, tá? Tá bom. Eu vou Obrigado, apresentar viu? aqui a planilha novamente. Eu queria mostrar um exemplo no caso da Luciana e fazer também uma modulação. Estão me ouvindo direitinho? Sim, Voltou a planilha aí, né? aqui. Tá ótimo. Então, ó, eu vou passar aqui na aba. Esse aqui é aquele exemplo primeiro que a gente viu, que está baseado no livro, tá? No livro que eu vou passar para vocês no WhatsApp depois. E aqui a gente tem um exemplo real, que é o atendimento da Luciana, tá? Ela tem a maior parte dela é atendimento social hoje, que é vinculado ao NPP. Ela se formou em março do ano passado, então ela passou a fazer o atendimento em abril, tá? Então, as consultas lá, ela tem 4 pacientes que pagam R$ 50 por sessão, ela tem um paciente particular que paga 180, aí ela tem um paciente particular que paga 100, e ela tem um paciente particular que acabou fazendo como um valor também de atendimento social que paga 65. Então, perceba que quando você tem uma variação maior de valor, a sua média de valor já vai ser tremendamente influenciada, né? Então, se a gente pegar esse exemplo, dão 7 pacientes. Aí aqui na tabelinha do lado, os 7 pacientes, ela atende um na terça, 5 na quarta e mais um na quinta. Ela tem disponibilidade de agenda ainda, bastante, que ela precisa preencher, mas o que ela tem hoje é isso. Aí isso dá o rendimento para ela de R$ 2.180, né? É o quanto ela consegue ganhar com esses atendimentos no mês, né? Com esses atendimentos no mês. Então, se a E aí não gente tá as saídas, né? As saídas de não, pagamento justamente, de... aqui não está a saída, porque aqui, desse aqui do sindicato, eu não sei se todos vocês foram vinculados ou não, ou são, mas lá se paga, desse social, se paga a metade desse valor. É, Então, é. desse valor aqui, né, R$ 200 no mês, ela paga a metade para o sindicato. Então, R$ 100 sai para o sindicato. Esse aqui não, porque é particular, aí os outros são particulares. Então, dessa receita já diminui. Então, a gente poderia fazer aqui que dos 2.180 ela paga, né, a metade do valor ela já paga, não dos 2.180, ela paga, no caso, dá R$ 400, são quatro semanas, né? Ela paga R$ 400 de para o sindicato. Então, isso tudo você pode ir colocando também na sua planilha para entender, ou já pôr, por exemplo, o teu valor líquido, né? Se você quiser, você pode pôr que a sua sessão não é mais de 50, uma vez que você paga a metade para o sindicato, você já põe que é de 25. E aí você já tem o valor real. Então, isso aqui, ó, 1.780 é o valor líquido que ela recebe. Vocês entenderam a lógica aqui do que eu fiz? E com isso Isso. surge uma outra pergunta, então, né? Que é a questão Sim. de prestação de conta no aspecto de contabilidade financeira aí, né? Que é, Uhum. por exemplo, a gente está pagando, a gente recebe do paciente e paga o sindicato. Só que o Sim. sindicato não dá recibo para a gente. É. Então é uma movimentação que entra na sua conta e que deveria voltar do sindicato dizendo, ó, esse valor aqui saiu. Então é uma Teria que ter questão um de vocês. recibo, né? Sim, mas se você pedir, eu acredito que tenha essa possibilidade, não tem? É, isso aí é Eu... tudo porque hoje o valor é pequeno, Sim. talvez não vai ter problema de fiscalização, nada. Mas a hora que começar a aumentar essa movimentação, Uhum.
Aí pode ser que tenha. Então, de novo, essa é uma dúvida mais indicada para um contador. E assim, o processo todo correto para ficar amarrado seria: você faz a cessão, se você passa um recibo, você passa o valor para o sindicato e dá um recibo de que você, né, que você pagou o sindicato um recibo de que recebeu aquele valor para você poder fazer essa amarração de que o dinheiro não ficou com você, porque na prática, do jeito que está hoje, você recebeu esse dinheiro e então para quantificação bancária, o dinheiro ficou com você, ele não saiu para o sindicato, né? Isso, veja bem, não é informado para a Receita Federal, tá? Isso não é informado, então ele não entra no seu imposto de renda. Mas, de novo, agora eu, por favor, não quero polemizar com a história do Pix que a gente teve há pouco tempo, mas ele se encaixa exatamente nesse exemplo, tá? É uma movimentação que você vai ter na sua conta e que você vai passar esse dinheiro para outra pessoa, mas que como você não tem esse recibo de volta, então ele vai ficar como retido, como dinheiro que ficou para você. Então isso estaria influenciando. Veja bem, essa movimentação do Pix, que houve toda essa polêmica, ela já existe e o valor é bem menor do que os 5 mil que eles queriam aumentar. O valor é de 2 mil. Já existe. Então, para todos os bancos maiores, tipo todos os que você sabe o nome de cabeça, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e por aí vai, todos eles informam para a movimentação de R$ 2.000 para cima, tá? E ninguém nunca teve problema nenhum da Receita Federal vir dizer: pessoa, vem cá, por que você movimenta? Porque essa é uma informação que não cabe à Receita te colocar, porque você tem N possibilidades do dinheiro passar na sua conta e sair, entendeu? Então não cabe à Receita vir te fiscalizar. Isso é feito para ver uma coisa completamente esdrúxula, que aí sim você vai identificar a lavagem de dinheiro, que é o COAF, né? Então, não é uma preocupação que vocês devam ter de imediato, mas estão respondendo de novo a tua pergunta, no caso do sindicato, deveria sim ter um recibo de volta dizendo: fulano de tal pagou tanto referente a metade do atendimento social. E aí você Nem está que fosse resguardado. a título de aluguel de sala, né? Isso. Tanto faz se é aluguel de sala, enfim, como é que vai ser. Aqui, então, ó, eu vou voltando lá naquele exemplo da Luciana, talvez fique um pouco mais próximo. Então, a gente tem lá os 1.100 e 1.700, tá? Que é o que ela está ganhando hoje. Então, a intenção é aumentar, né, o valor médio, e aí como você consegue aumentar o valor médio? Tendo mais sessões particulares, por exemplo, de R$ 100 ou de R$ 180, você vai conseguir 4 sessões, e aí você pode aumentar esse valor possível, né, para ganho e aumentar a agenda. Então, hoje, aqui, do jeito que está lançado, são os atendimentos que efetivamente ela tem. Uma pergunta aí. Sim. Aí você pôs segunda, terça, quarta, etc., né? Isso. Sexta Aí está não zerado. Aí não aparece o nome do paciente. Não, isso não é importante aí, é só naquele Não, dia. isso. Aqui a gente está tendo o número de sessões no dia. O nome Tá. do paciente não interessa. O nome do paciente vai aparecer lá naquela classificação que é aqui da apresentação. Estou passando a apresentação agora para vocês, tá? O nome do paciente ele vai aparecer aqui na ferramenta de controle. Então você vai marcar o nome do paciente e já nessa marcação fazer a separação com a classificação de onde veio esse paciente. Então o sindicato entra os sociais. Lembrei. Particular, aí aqui você tem o nome um a um do paciente com o valor que ele pagou. Certo? E que entra aqui também pode ser na sua planilha ou pode ser num aplicativo como esse, por exemplo, em que você vai ter lá eu vou entrar aqui no modo que a gente pode ver mês a mês,
em que você vai ter os pacientes de psicanálise, né? Então, aqui a gente vai ter paciente a paciente, com o nome e a origem dele. Percebam, tem os do NPP, que é via sindicato, e tem os pacientes particulares. E aí, no gráfico, você tem aqui a divisão para saber quanto você ganha de um e quanto você ganha de outro, né? E aí você vai tendo esse acompanhamento mês a mês, que você consegue visualizar melhor, tá? E fica, então, mais fácil de se localizar e de entender. Eu vou passar ali para a planilha novamente, tá bom? Então, aqui, se a gente for para a planilha, eu vou fazer aquele gráfico do exemplo da média mensal. Então, esta tela, ela serve para você fazer uma modulação do seu possível ganho mensal. Então, eu vou pegar aqui nesse exemplo em cima, que está a 150 média, e a gente pode colocar que ela tem mais... que ela tem 5 pacientes a 120, que ela tem 5 pacientes a 150 e que ela tem um paciente a 250, 230, né? Então, dentro da capacidade de atendimento de 5 por semana, menos na sexta, que dá os 20 atendimentos, ela já começa a diminuir um pouquinho aqui. Se a gente puser que ela tem só 2 pacientes a 150, já vai diminuir um pouco mais, né? Se zerar esse paciente a 230, já diminui ainda mais. Então, aqui você vai poder, nessa planilha, você vai poder, você altera aqui o valor, você põe o valor efetivo que você recebe dos seus pacientes, tá? E aí ele vai preencher aqui a possibilidade de ganho máximo que você tem. O máximo é esse aqui, e aí você pode usar essa porcentagem para fazer, né, um factível mais com a sua realidade. Então, se sua agenda está 50% cheia, né, só a metade da agenda cheia, você põe que aqui é 50% da agenda, tá? Se você está com 60%, aí você põe que é 60%, você vai ter uma previsão mais próxima do seu retorno de atendimento. E aí agora eu vou mostrar lá na planilha do gráfico como fica um exemplo real no caso da Luciana. Então eu falei que ela começou a atender em abril, aí só com os atendimentos sociais, né? Então é um valor de R$300, aí no mês seguinte já aumentou para 900 e assim vai. É o que a gente tem aqui no gráfico. Então no gráfico fica bem mais claro de enxergar e aí ele vai crescendo até que chega em novembro aqui e dá uma boa aumentada, que são alguns pacientes particulares que entraram e aí ele entra pagando um valor consideravelmente mais alto, né? Então, para esse exemplo, você vai ter essa média mensal de 828, né? Um total de R$ 9.900 e um total de 828 a média mensal. Repara que como tem uma variação grande aqui, especialmente nesse mês de novembro, se a gente usar aquela porcentagem de 75 da média segura, a barrinha do verde já vai lá para baixo, né? Ela vai dar um valor seguro para retirar de R$600, que aí pode ser um valor que assim, não te acrescente muito naquele mês, então você precisaria tirar um pouco mais. Se a gente usar 100%, por exemplo, você já vai ter meses que você vai ficar negativo. Então, aqui ó, a gente tem 3 meses, né? Desculpa, esse aqui não está atendendo ainda, mas no mês de abril você tem menos 64% e os outros meses já vai recompondo, né? Então, isso aqui você pode usar para modular. Para vocês fazerem o exemplo de vocês, você vai pegar aqui no seu mês, se você tem o total, e vai somar aqui, vai pôr o total do mês a mês. E aí você vai ter a média, isso aqui dá automático, e aí é só aqui na porcentagem que você altera
colocando o possível valor para ver qual seria uma média segura de retirada. Ok? Tá bom, ótimo. Alguém quer passar mais alguma dúvida? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, eu vou interromper aqui para olhar. Pode falar. André, eu sou psicanalista pelo sindicato, Sim. eu atendo pacientes pela Clínica Mãe Joaquina e eu abri o MEI faz mais ou menos uns 2 anos. E o MEI, ele não me deu opção como terapeuta, não. Ele tem outras opções de profissões, porque foi retirado essas profissões. Inclusive, eles fizeram uma atualização que retirou, assim, terapeutas, fisioterapeutas, eles não têm essa opção mais de MEI. Então, eu precisei colocar lá uma outra atividade que eu exerço, né, uma outra coisa que eu faço, e eu abri o MEI. Só que quando o paciente me pede recibo, eu faço um recibo como pessoa física, com o meu CPF, um recibo simples. Então, eu gostaria de saber se está certo essa forma de emitir o recibo, se eu posso continuar fazendo o recibo dessa forma quando os pacientes me pedirem o meu CPF, um recibo simples. Porque a partir desse ano de 2025, né, principalmente para quem é psicólogo, tem que fazer lá a partir do aplicativo, direto com a Receita Federal. Mas para a gente que é psicanalista, que não tem essa opção, eu gostaria de saber se está certo continuar fazendo o recibo dessa forma. Sim, você pode fazer, tá? Assim, em primeiro lugar, eu não sou contador, tá? Então eu tenho algum conhecimento, alguma informação, mas é importante que você passe isso especificamente com o contador, que faça pelo menos uma consulta com o contador. Posso te recomendar algum se você quiser, tá? Para ele te explicar melhor quais são as questões bem detalhadas e seguramente quanto à receita e tal. Mas, do que eu sei, você sim pode fazer um recibo como pessoa física, tá? E aí, cabe a você lançar esse pagamento que você recebeu na declaração de imposto de renda anual, tá? Que você recebeu de pessoa física, então, a pessoa tal, no CPF tal, o valor tal, né? Isso para que você faça, e esse valor vai ser somado ao valor que você declara. Então, isso pode aumentar, pode não, ele necessariamente vai aumentar, vai impactar o seu imposto de renda. Então, se você paga, ou se você é isenta, você pode vir a pagar dependendo desse volume que tenha. Tá certo? Tá certo. E aí vai ser na alíquota do imposto de renda. Mas, do MEI, então, se você não tem mais como categorizar para nenhum tipo de opção, pode ser sim que a Receita tenha tirado a categoria para justamente forçar você a abrir como, aí teria que ser como ME, por isso que o contador vai conseguir te orientar melhor nesse sentido, e pesquisar também qual é a categoria para você se encaixar. Aí você, para fazer como pessoa jurídica, isso valeria a pena a partir do momento que você tenha um volume de consultas, de atendimento, que está fazendo você pagar muito imposto de renda, tá? Para esses lançamentos de pessoa física, né? Como pessoa física atendendo pessoa física. Aí você poderia, então, transformar a sua MEI numa ME, em que você atenda aí com a classificação de terapeuta ou de psicanalista, se for o caso, e aí você passa a fazer, então, um atendimento de pessoa jurídica, que é você, para a pessoa física, que é o seu paciente. E aí você não tem que lançar no seu imposto de renda de pessoa física, e aí, só que aí você vai fazer a declaração de pessoa jurídica, né? Só que aí, no caso de ME, já vai para 300 e tantos mil faturamento anual, tá? Então, a menos que você fature 300 e tantos mil, você vai ficar na faixa de isenção da pessoa jurídica.
pode ser interessante a partir do momento que você tenha um valor já bem mais alto. Então, assim, de imediato, não precisa, né? O ideal é que você pode manter como pessoa física mesmo e entender, até perguntar, você pode, inclusive, né, quando fizer esse recibo, falar, olha, é importante que você saiba que esse recibo é um recibo, sim, de pagamento, mas ele não serve para abatimento na declaração de imposto de renda, porque não é regulamentada a profissão, né? Então, é abatido de psicólogo de outras áreas de saúde, fisioterapeuta e todos esses. Possivelmente tiraram o do MEI, que você falou, de fisioterapeuta, justamente para forçar que todas as categorias de saúde façam pelo e-social que a Rita falou, né? Que então tem que fazer esse lançamento, né? Eu não sei qual é a periodicidade, mas para fazer esse lançamento para a Receita Federal direto. E aí tiraram essas categorias do MEI para que profissionais de psicologia, fisioterapia e outras coisas não tivessem essa condição. Certo. Alguém quer colocar um exemplo com valores reais que trabalha ali na planilha para a gente fazer uma modulação com valor que você tenha? Se alguém quiser fazer isso, acho muito interessante, para não ficar só em valores de exemplo, que eu não sei dizer o quanto está próximo da realidade. Assim, na minha opinião, um está muito alto e o outro está muito baixo. Então, fica difícil de ver qual é a realidade, né, das pessoas de fato. Se alguém quiser fazer esse... Eu também estou no início também, minha realidade está mais próxima aí da Luciana Tá. do que outra realidade. Acho que está de bom tamanho esse exemplo. Ficou mais claro a hora que eu passei o outro para a gente poder modular. Então eu vou fazer exemplos chutando, tá? Do que eu acho razoavelmente viável, pelo menos mais num curto espaço de tempo. Eu estou compartilhando a planilha novamente, tá? Então, vou pegar aqui do exemplo ali que eu tinha dado, né, da Luciana, supondo que a gente consiga aumentar aqui, então, em vez de só 7 pacientes, vamos dobrar o número aqui, tá? Ela vai atender 5 na terça, 5 na quarta, e mais, para dar 14, são 4 na quinta, tá? Veja bem, aqui na semana você vai pôr o seu número de atendimentos, tanto se você quiser ter o número real, o quanto você atende, e se você quiser ter o potencial máximo, aí você põe a sua agenda disponível e trabalha para tentar aumentar ela no máximo possível, tá? Então aqui, nesse modelo, a gente teria 4.700 se ela atender 14 pacientes por semana, né? Isso vai dar 56 por mês, que é uma média de R$ 84 por sessão, né? Supondo que são 4 aqui de social, 2 de particular a 180, 4 a 100 particular e mais esse aqui que continua. Eu vou tirar esse aqui para a gente. Não aumentou, né? Perceba que aqui fica claro de entender o quanto muitas vezes influencia bastante ou pouco. Quando é um valor pequeno, né, ele vai acabar influenciando pouco. Assim, dependendo do montante, né? Então, nesse exemplo aqui, dando 84 de média, a gente vai para um valor mensal de 4.700. Aí eu vou passar para esse gráfico aqui e vou fazer, então, que é 4.700. Supondo que fosse 4.700, todos os meses, cravado, a gente teria um total de 56 mil no ano,
se usar a margem de segurança de 75, a gente vai ficar com um valor de 3.525 para uma retirada, que seria o seu salário, né? A barra verde. E a barra azul, a média mensal. Como o valor é todo igual, né? Então vai dar a mesma coisa. E aí você, usando a barra verde, você está deixando toda esta parte aqui de cima, né, no seu caixa de conta de pagamento. E aí, então, vai estar somando aqui esse valor na sua média, no seu 13º, que vai juntar aí R$ 14.000 no final do ano. Agora, vamos supor que, então, as coisas estão indo variando mais aqui. Então, recebeu 3, aqui recebeu 5, aqui recebeu... Aqui no caso de psicanalistas, né, vocês têm uma recorrência maior de pagamentos de pacientes que se mantêm, né? Você começa a atender, não é uma coisa que fica com uma variação tão grande, né? Não tem atendimentos pontuais, você começa Mas uma coisa que eu estou lembrando aqui, André, é que, por exemplo, cada paciente tem um valor diferente do outro. Tá. Alguns são iguais, mas são em dias diferentes. Então, se você pega, por exemplo, segunda-feira, 4 pacientes, cada um tem um valor diferente. Tá, isso aqui a gente resolve nesta tabela, tá? Então aqui, ó, a gente tem, aqui são 4 pacientes. Então, paciente 1, paciente 2, paciente 4, né? 1, 2, 3 e 4. Aí você pode pôr aqui o valor do paciente. Como eu falei, aqui é o paciente... não precisa ser essa tabela, ela não é necessariamente de um paciente específico, tá? Se você quiser fazer um exemplo e me falar um valor, a gente vai fazendo junto aqui para esclarecer. Eu não vou conseguir falar para você agora. Sem problema. Mas, por exemplo, eu atendo 3 pessoas na segunda-feira. Um paga 80, outro paga 75, outro paga 85. Tá, então, na verdade, você não vai pôr de acordo com o dia. Você vai pôr que aqui, ó, paciente 1, paciente 2, paciente 3 e o paciente 4. Então, você diz que um paga... Como é que é? Um paga quanto? Um paga 80, outro paga 75, outro paga 85 ou 90. 75 e o outro paga 90. Ok. Tem mais paciente? Sim, cada dia da semana eu tenho, é de 3 a 4. Ok, tudo bem, mas tem variação desses valores? Aqui você não vai tratar o paciente individual, você vai tratar os valores de pacientes, não interessa se é do João, da Maria ou do Pedro. E certo? Aí não é por dia da semana também? Não é por dia da semana. O dia da semana vai entrar aqui nesta tabela, que então na segunda-feira você atende 3 pessoas, correto? Porque aqui o que ele está fazendo é a média de pagamentos. Tá. Então, perceba, aqui o que ele está pegando é dos valores que você recebe totais, ele está fazendo a média desses pagamentos. Tá. Então, na segunda, eu ponho a média dos pagamentos de segunda. Você na verdade não tem que pôr, a tabela já está fazendo sozinho. Então, na segunda-feira, você tem já 3 pacientes que, na média do que você me indicou aqui, ele dá R$83, certo? Você não precisa pôr independente então, cada um. Na linha que eu estou vendo aqui, segunda-feira aparece 3. Isso, você aí diz que atende 3 pessoas. Na coluna G aparece o número 4. Tá, não, é que na coluna G é paciente 1, paciente 2, paciente 3. De exemplo de média, mas não é para você fulanizar esse paciente, tá? Entendi. É só o valor que os pacientes possíveis pagam, né? Então, vamos lá, na terça-feira você atende quantos pacientes? Eu não vou saber falar para você agora. Sinceramente, eu não vou saber, porque às vezes é 3, às vezes é 4. Não, pode Tem chutar aqui um dia da semana que é 5.
pode Mas, por chutar um número dentro disso. Não precisa ser o Tá, número. então você está na número quarta-feira aí. Isso, Na quarta-feira, quarta-feira. vamos supor que eu tenho 5 pacientes. Ok, então Tá. permanece aqui. Quinta-feira, Na quinta-feira eu tenho 4. 4. E Sexta-feira na tem algum? sexta, 3. 3. Tem sábado? Agora eu Não? estou chutando aqui, tá? Não tem problema. Porque Então, eu acho que assim, eu tenho hoje 9 pacientes, quem sabe 10. tá. Então, na soma aqui que a gente está tendo desses pacientes, está dando 19 são atendimentos na semana, tá? Atendimento. Não, atendimentos na semana. Então, você faz 3 atendimentos na segunda, 4 na terça, 5 na quarta, 4 na quinta e 3 na sexta. Isso. Certo? Tá. Então você vai ter assim, eu tô colocando uma hipótese aqui, tá? Desculpa, não entendi. Eu estou colocando uma hipótese, porque eu ainda não tenho Sim. tudo isso de Não, paciente. não é para ser preciso. Isso, como eu falei, você vai receber essa planilha depois, e aí você pode fazer precisamente olhando os seus A números minha para ter preocupação era mais porque assim são valores bem diversificados. Sim, aí você deve colocar aqui nesse campo dos valores de exceção, mas não fulanizando o paciente. Tá. Você vai Então, pôr por o exemplo, eu valor. tenho 2 de 80, 2 de 75, 3 de 90. Então, peraí, 3 de 90. Então, ó, vou alterar aqui. Aqui sim, o número de pacientes são 3 de 90. E aí, Tá. 4 de 65. 65. Tá. Então, Então, aí isso... a nossa média já vai para aqui, ó. São 13 pacientes e a média vai para R$ 76 reais, tá bem? Então, Tá. se você atender esse número de consultas na semana, são 19 atendimentos na semana, né? Que vão dar 76 no mês, com a média de valor de 76,92, você vai ter um potencial máximo de ganho de 5.800. Tá certo, Tá? tá certo. Então, se sua agenda é 100%, que é, no caso, a gente está fazendo a modulação de 100% do que são os atendimentos que efetivamente você faz, então é esse o valor que você está ganhando. Supondo que um paciente que diminua em 80% isso, né, aí já você consegue diminuir um pouco esse valor. E se você quiser, você pode aumentar. Eu quero aumentar a minha agenda aqui para mais pacientes, para ganhar mais. Aí você pode colocar. Isso que é difícil, porque é um desafio grande. Primeiro, porque se for da clínica, eu tenho que esperar que eles me mandem pacientes. Se for Sim, particular, eu tenho que esperar que eles venham. Ou então sim, criar uma estratégia de captação de pacientes. justamente. Nesse livro que eu falei, que eu vou disponibilizar agora para vocês no WhatsApp, ele fala sobre isso também e como fazer algumas movimentações possíveis para que você comece a ter mais captação de pacientes. Porque eu estou no começo, estou fazendo uma transição também, e esse é um desafio grande para poder ampliar essa com certeza. de pacientes. É o desafio que a gente tem também no planejamento financeiro. Possivelmente você começando a estudar o planejamento financeiro, que é o que a gente chama de prospecção, né? No caso, hoje o que eu estou fazendo, essa palestra, ela entra como uma ação de prospecção. Eu estou me disponibilizando para fazer a palestra para que pessoas que eu compartilhe um conhecimento e que essas pessoas vejam e que possivelmente ou venham tanto participantes do evento, querer entender melhor o trabalho que eu faço e como eu posso ajudar, quanto passe essa informação para outros colegas, né, e que disso me gere também retorno de alguém que venha procurar o trabalho, desde começar a seguir Instagram até efetivamente falar comigo e falar, eu queria, né, ver como é que funciona o seu trabalho, para entender se você pode me ajudar, quanto custa e por aí vai. Eu já tenho escrito alguma coisa na área de finanças, mas é coisa ainda assim bem incipiente. Certo. Mas eu gostaria de trabalhar nessa área de planejamento para ajudar pessoas ou famílias nessa área, né? Com certeza, elas Até se porque eu interligam não sei muito. como relacionar, eu não sei como relacionar
esse aspecto das finanças com o atendimento da psicanálise, mas muitos pacientes vêm com problemas financeiros. Com certeza. Eu vou interromper aqui um minutinho para olhar para vocês. Com certeza, é uma coisa intimamente interligada, né? Inclusive, eu vou passar dois livros ali no WhatsApp para vocês, caso vocês não conheçam. Um chama Daniel Kahneman, ele escreveu um livro sobre... que ele é psicólogo, tá? E ele é ligado à área de economia, então ele foi prêmio Nobel de Economia, chama Rápido e Devagar, a tradução em português. Já vi. Que eu recomendo demais, porque ele, assim, muda a nossa cabeça depois de ler. Ele é um que, apesar de ter sido, como eu disse, ele é psicólogo, ele não é economista, e ele recebeu o Nobel de Economia, mas o livro ele é fundamentalmente sobre pessoa e comportamento, não é sobre dinheiro. Eu recomendo demais que vocês leiam da área de psicanálise, psicólogos e tal, porque ele fala de comportamento pessoal, e aí os exemplos com relação a números e dinheiro muitas vezes ficam mais fáceis de visualizar e de entender, né? É muito bom. E aí passa para a gente, sim. Eu vou passar os nomes, e aí tem um outro que é um colega dele, que o livro se chama Nude, que é de um... Aí esse sim é economista, chama Richard Thaler, e mais um outro colega que eu não vou me lembrar o nome agora, que também é na mesma linha. Eles são contemporâneos, um pouco mais novos do que o Daniel Kahneman, mas trabalharam junto em pesquisa, e também é como o Nude, na verdade, é como as informações que são passadas podem ajudar ou retardar processos. Então, o Nude, a tradução é o cutucãozinho, é um empurrãozinho, é como você ajudar a pessoa a enxergar o melhor caminho, né? São dois livros que eu gostei muito, assim, mudaram demais a percepção. Alguém mais quer ver alguma coisa aqui na planilha, na tabela? Alguma dúvida que faltou de... Pode falar. Tere? Não? Só levantou o dedo, mas não é para falar. Tudo bem. Alguém mais? Alguma dúvida? Valdir, quer mais alguma? Não, estou satisfeito. Acho que foi excelente a apresentação do conteúdo, atendeu minhas expectativas, que era o que eu esperava. Que bom. E Flávia ainda abriu portas aí para outras coisas que também... Com certeza. Eu acho que pode ser muito interessante para você trabalhar as duas áreas meio em conjunto, sabe? Você vai conseguir interligar muito bem. Agora sim. Sim, pode falar? Eu não estava conseguindo ligar meu microfone. Ah, tá certo. Mas você... Tá, vamos lá. Quero sim. Primeiro, eu queria te agradecer, porque eu atendo já há 20 anos e eu sempre procurei algumas pessoas para me orientar. E, na verdade, a maioria agora que está surgindo, e eu encontrei agora um excelente contador para me orientar nessas questões também. Que bom. Uma coisa que eu queria saber, o seu atendimento é para qualquer área? Para qualquer área. Eu trabalho com planejamento. O planejamento financeiro, ele engloba qualquer pessoa que tenha vida financeira. Então, basicamente, ninguém no mundo escapa. É difícil... Eu pensei... alguém conseguir escapar, mesmo quem trabalha só com dinheiro vivo. Também está dentro. Eu vou usar o material que você mandou, o livro, mas futuramente talvez a gente faça. Não estou te ouvindo. Oi? Alô? Agora. Oi. Então, futuramente talvez eu faça uma consultoria contigo, mas eu quero também por causa de pacientes de diversas áreas que não conseguem também, têm dificuldade de como lidar
com essa questão, tô falando de advogado, dentista, médico, Sim, não médico é muito sabe comum. lidar, não entende esse universo que para a gente que é de outra área é complicado. Sim. Uma dúvida, algumas dúvidas aqui. Eu sou aposentada, Aham. eu já fiz e estou retomando palestras e estou reorganizando o material meu de cursos porque eu sou docente de teoria e prática da meditação. E eu quero fazer uma vendagem online e presencial, que eu gosto bastante do presencial desses cursos. Esses valores, eles são, a gente pode, é possível incluir nesta planilha ou tem que ser planilhas separadas? Ah, é possível incluir, mas eu acho que o ideal, você pode ter nessa planilha, mas trabalhar ele em outro lugar, para que fique claro da onde vem o quê. Então, o que é atendimento de paciente, de psicanálise, ou quanto mais você separar, mais fácil fica de você enxergar os valores que você recebe e os montantes, né? Quando você diz em outro lugar, seria. Na própria planilha, mas Ah, não colocar junto no mesmo então, atendimento de paciente. Aqui, na verdade, a gente não tem, na planilha que eu estou mostrando, eu vou projetar de novo, tá? Aqui a gente não tem o que eu chamei de fulanização. Aqui, como chama? fulanização é Ah, um paciente específico, tá? Aqui só tem tratamento genérico de paciente. Então, quando eu entro aqui não existe o fulano. Aqui existe só a agenda, é dia da semana e número de atendimentos na semana. E certo. existe valor de pagamento de sessão. Não é o Zé paga tanto. Eu tenho o paciente Zé, o paciente Mané, o paciente Pedro, o paciente João, que pagam 80. Então, eles vão entrar com o valor de 80, mas não existe o nome da, de nenhum dos pacientes. Para fazer a classificação de paciente, aí sim você deve usar uma planilha separada, que eu não tenho aqui, eu não mostrei exemplo de planilha. O que eu mostrei, estou voltando aqui, foi. Eu tenho uma planilha só de pacientes aí, cada um Aham, eu tenho essa planilha, cada um com o seu nome e qual o tá. valor pago mensal. Isso, justamente, que é essa aqui, ó. Eu vou projetar de novo, que é essa aqui, que é a separação de atendimento. Então, Tá, essa aqui é onde você vai, então, tem. separar, vai marcar o atendimento e vai separar, né, pelo nome dele e classificar de acordo com a origem. Então, esse Tá. exemplo aqui, eu mostrei no caso no aplicativo, que eu vou passar o nome também ali no, no, no WhatsApp, mas que é este aplicativo aqui, o nome dele, mas tem vários aplicativos de gestão financeira, tá? Em que aí sim você vai criar as categorias, né? Então a gente pode ver aqui, você tem o paciente particular, o paciente do Simpesp, e no caso da Luciana, ela dá o Clube do Livro lá pelo NPP, então tem mais uma receita de Clube do Livro. E aí, Aí, no então, meu caso, entraria aí, por exemplo, eu só tenho paciente particular. isso, você tem o particular E, e aí você e pode dentro criar outra da história eu categoria. atendo um valor social para alguns. E teria a Tá? entrada da aposentadoria e desses cursos que eu vou voltar a dar. Então, cada um seria um segmento nesta planilha aqui. Isso, o ideal seria, você pode fazer, por exemplo, se você quiser tratar o social, eu recomendo, você faz particular com preço normal e particular com Social. social. Aí você cria uma nova categoria, então vai aparecer Tá. aqui particular, particular social, né? E não vai ter o Simpesp. E aí Tá. você pode ter o outro dos cursos. Mas a aposentadoria, a aposentadoria você diz, é um valor que você recebe, né, de receita, correto? É. É o seu pagamento de salário. Aí isso não entraria aqui em psicanálise. Perceba que isso aqui está classificado em psicanálise, tá? A gente tem aqui, ó, aí você vai ver, aqui você tem, então,
De receitas, aí ela entraria aqui. No caso, o salário, né, da Luciana, ela trabalha com freelas na área de comunicação. Aí ela tem o aluguel que ela recebe também, tem psicanálise e tem outras receitas. Então aqui você vai segmentar. Então aí você pode fazer dos cursos de meditação, aí você pode criar um curso de meditação. E aí dentro da meditação você também pode segmentar de acordo com os canais de venda, por exemplo. Você pode vender online, é um canal, aí é uma segmentação. Presencial é outro canal, é outra segmentação. Entendeu? Assim vai ficando mais fácil de você visualizar os valores que entra de cada das receitas e quais são os mais interessantes. Quanto você segmenta, você vê os valores mais facilmente e aonde é mais interessante se dedicar e se promover mais, procurar captar mais dali, entendeu? E o que eu falei da agenda também, que ninguém comentou, mas quando a gente faz esse lançamento aqui, fazendo semanal, depois que você vai para a agenda, você começa a perceber, eu tenho certeza que quem já está atendendo há mais tempo aqui já percebe isso, que a sua agenda passa a ter valor diferente de acordo com o dia e especialmente de acordo com o horário. Você vai ter as pessoas que trabalham, né, regularmente CLT até 6, 7 horas da noite e que vão fazer ou bem cedo ou depois desse horário, que vão pagar o particular mais caro. Então a clínica social você deve pôr para atendimento às 2 horas da tarde, para a pessoa que tem disponibilidade para fazer isso, e que o seu horário é mais barato. Agora, quando você tem possibilidade de ganhar R$ 200 que a pessoa vai pagar a sessão particular, você tem que dar prioridade para o paciente que paga isso. Você não pode colocar um paciente... Você pode, mas, na minha opinião, não deve. É o que eu oriento a Luciana a fazer. Então, mantenha a faixa de tipo 6, 5 horas da tarde até 8, 9 horas da noite, para quem paga o valor cheio de particular. Tem horário nobre. Horário nobre, justamente. No horário nobre eu não atendo social. Justamente, porque e como é um tipo de atendimento que não é pontual, né? Você não faz aquele atendimento uma vez, a pessoa vem, faz uma sessão e não volta mais. Não. Você crava aquela agenda para sempre. E às vezes a Luciana faz terapia com a psicanalista dela há 15 anos, né? Então você não muda mais aquilo, dificilmente você muda. É uma relação difícil de alteração de horário, de alteração de valor, né? Então é importante tomar cuidado quando você faz esses atendimentos sociais para que você não preencha logo sua agenda, principalmente para quem está começando, putz, quero encher minha agenda logo e ficar feliz. Aí você tem uma impressão de que tem trabalho que de fato você tem, só que a remuneração daquele trabalho vai ser baixa e você não vai conseguir realocar aquilo. Eu cometi muitas questões, eu ficava quase o dia inteiro disponível para paciente. Atendimento. E aí, quando eu definia o meu horário de trabalho, Sim. Aí começou a aparecer pessoas e eu falava, eu tenho esse horário. Às vezes a gente fica com receio, né? Até para quem está começando, o Valdir estava começando, disse, mas a pessoa só pode na segunda, 10 da manhã. E eu decidi que não trabalho na segunda de manhã, eu trabalho tarde e noite. Eu não tenho horário. Quando a gente fala, filme, não tenho horário, a pessoa acha um outro horário. Porque eu cheguei a atender uma pessoa às 7 da manhã na segunda, só ia atender a outra pessoa na segunda-feira, 8 da noite. E aquilo eu ficava num aluguel de sala, ficava meio confusa, onde que eu como, quanto que eu gasto. Então, eu fui aprendendo também. Foi muito importante isso. Justamente, se você fizer um bloco próximo de período de atendimento, tipo, começo o meio-dia e vou até às 6 horas da tarde ou às 8, eu recomendo que você atenda até 8, 9 horas da noite, porque você vai ter gente com dinheiro para pagar. Tá? Eu atendo até às 22. Esses horários. 10 horas, enfim. E tem gente que gosta de manhã também, né? Tem o pessoal das 5 da manhã que quer, aí depende da sua capacidade de trabalhar esse horário. Eu não tenho condição.
que eu aprendi também é colocar o meu horário de almoço e meu horário de lanche e meu horário de jantar. Sim. E aí eu também não abro exceção, não atendo no horário de jantar, porque eu comecei a ficar sem qualidade de atendimento. Justamente, a sua vida vira uma loucura. Você Ficou bem fica melhor, mas sem... tem anos Você... para aprender. Pois é. Eu quero agradecer aqui a Tere pelas perguntas, que já me abriram luzes também aqui, Tere. Agradeço. Opa, Walter, que bom. E só uma pergunta. Você é psicanalista, atende como psicanalista, e me parece que você mencionou pacientes seus que chegam com questões envolvendo finanças. Eu Tem, entendi certo? tem. E a minha pergunta é: você atende esses pacientes na área de finanças? Eu só dou, às vezes, alguma. Primeiro eu vejo como é que está a qualidade de vida, né? Porque às vezes está quase sem finanças, porque está fazendo ter alguns pontos. Aí entra um pouquinho na parte da psicanálise. Alguns que estão com problemas emocionais, às vezes não consegue administrar o dinheiro e gasta, por exemplo, a pessoa sai e gasta muito dinheiro fora, come muito fora, tal. Quando a gente vai estabilizando o emocional, ela vai parando de gastar. Então, eu trabalho nessa vertente. Eu faço a orientação para ter planilha, pelo menos, como eu não sou da área financeira, de entrada e saída de dinheiro. Quanto você gasta? Observa o seu gasto. E a pessoa começa a trazer. Ah, eu gasto muito com compra de roupa, eu gasto muito comendo fora. E aí eu vou olhando se teve, né? Olhe se tem a necessidade. E normalmente eu peço para procurar alguém da área, só que eu não tinha. Quem é que pode te ajudar no seu ciclo social? Alguns encontram um tio, um colega, mas agora não tinha conhecido nenhum profissional, viu? Que trabalhasse. Que bom. Agora já temos. Então, o seu atendimento é dentro do seu espaço analítico que você orienta. Isso. Tá Isso. certo, obrigado. Faz falta, viu? Bastante, assim. Com certeza. Eu Então, já fiz isso também, mas eu fiquei tentado a entrar um pouco mais, porque é uma outra área mesmo. Só que, às vezes, você acaba saindo do espaço analítico, teria que marcar outro horário, outro momento, Mas, e aí eu não... mas se você olhar dentro do olhar analítico, tem muita questão de problema financeiro por conta dessa questão do emocional, né? Do saúde É mental, verdade. Não, é basicamente emocional. sem dúvida. as relações. Só colocando então para o Valdir, que está interessado na função de planejador financeiro atrelado à análise psicanalítica, eu acho, assim, a princípio o ideal seria mesmo você trabalhar, tem que trabalhar isso separado. O analista é uma coisa e o planejador financeiro é outra, porque senão vai ficar impossível de você conseguir fazer o atendimento, pelo menos do ponto de vista de planejamento financeiro. A coisa não mas, vai por exemplo, evoluir, entendeu? como analista, Mas, atender a pessoa, mesmo que seja em outro horário, isso não confunde? sim, isso... Não, seria o ideal, é o ideal. Você trabalha, você atende como psicanalista e você atende como planejador, mas em horário separado, função separada. Até porque você pode perder um trabalho e manter o outro. Você pode continuar como analista e parar o planejamento, e você pode perder, por exemplo, como paciente, mas falar, nossa, mas ele é um planejador excelente, e ainda me dá vários insights na área de psicanálise, e me ajuda bastante, porque já foi meu terapeuta. Então, isso eu acho interessante. Em conjunto, você vai ver que é quase que impossível. Você vai ter insights durante a psicanálise que você pode fazer, mas e também durante o planejamento que você pode ter questões ali que estão relacionadas à psicanálise, mas junto, acho realmente difícil. Pode ser que você, de repente, consiga um modelo incrível que você faça os dois juntos, mas... Não, acho que não dá, mas eu já tive a oportunidade acho de atender realmente pessoas. difícil. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas na área de finanças já. Sim, com certeza. Agora, eu não sei se você já encaminhou no grupo, mas eu não recebi. Não, eu não mandei nada. Eu estou primeiro fazendo a apresentação, a palestra, e aí eu vou mandar a hora quando a gente terminar a apresentação. Tem eu entro em contato no seu privado aí.
tá, joia. Tem uma dúvida aqui da Darcy, que está com a mão levantada. Pode Oi, falar, não, Darcy. Oi, eu só queria agradecer porque eu tenho que sair, tá? tudo Queria bem? Aham. agradecer, muito didática a palestra, muito boa, Que esclareceu um bom, monte de dúvidas, e eu fico agradecer o pessoal feliz. também que está contribuindo aí, que foi muito legal tudo. Muito obrigada mesmo, tá? Então, Que antes de você sair, Darcy, eu só quero dar uma mensagem aqui que é a seguinte: para todo mundo que está participando aqui da palestra e quem não está participando e vai ver depois também, o meu trabalho, tá? Você tem, a gente chama de bate-papo inicial, tá? Esse bate-papo inicial ele é gratuito, então todas as pessoas que estão aqui podem entrar em contato comigo. Eu recomendo que entrem e quero muito que entrem para fazer uma conversa inicial para conversar sobre a sua vida financeira, tá? Pode conversar sobre outras questões também, como por exemplo dos seus pacientes e tal, mas para a pessoa na sua vida financeira, se quiser ter uma orientação. Então, esse bate-papo inicial é uma conversa parecida com a que vocês fazem no seu início de atendimento, na triagem, para entender quais são as questões principais da pessoa, quais são as dores, né, mais evidentes e mais imediatas. Então, esse bate-papo inicial a gente faz online, eu converso com vocês, eu tento entender a situação financeira, possíveis insights que possa ter para mudar e para melhorar, e aí, tendo interesse, eu posso fazer uma proposta de atendimento. Esse atendimento ele pode ser recorrente, como um pacote, não é recorrente como a psicanálise, tá? Ele pode até vir a se tornar recorrente caso seja identificado que eu quero manter esse trabalho anual direto. Mas ele pode ser pontual, como uma sessão em que você vai fazer uma consulta específica sobre um determinado tema, ou geralmente o que acontece, que é o mais comum, a gente faz um plano, um pacote de atendimento, que em geral são em torno de 3 meses, com em torno de 6 sessões por mês, que daria então um intervalo de 15 dias, e aí fazendo um plano para a estruturação da vida financeira, tá bem? Então, ok. todos convidados a participar desse bate-papo inicial. Ele é gratuito e não é só para vocês, isso funciona para qualquer pessoa. O meu modelo de atendimento de negócio funciona assim, e basicamente da grande maioria dos planejadores financeiros funciona assim. Você entra em contato, a gente marca uma primeira conversa, que ela é gratuita, então nessa conversa você já tem vários insights também. Tá joia. Bom, eu quero agradecer também a você, ao grupo aí, a participação, viu? Obrigado. Eu vou passar. Vou pedir licença também para sair, que eu tenho um compromisso agora às 16 horas. Muito Tudo obrigada bem. também, Valdir. Obrigada. Esqueci o nome do palestrante. André, eu vou pôr aqui a última tela, tá? Aqui tem meu contato, mas como eu disse, eu vou enviar agora isso no WhatsApp, que todos estão, tá? Tem meu Instagram, tem o WhatsApp também, né? E vou ficar muito feliz com todas as pessoas que quiserem conversar a respeito. A gente pode conversar um pouco ali no grupo de WhatsApp mesmo, e aí passando a ser um assunto só entre duas partes, a gente passa para uma conversa unilateral, tá bem? Obrigadão, um abraço, André, um abraço a todos aí. Muito obrigado. Obrigado. Tá. Abraço, André. Muito obrigada. Auxiliou muito mesmo. Me Que ajudou bom. bastante. É Terê, né? Terê, Isso. de Muito. Tereza, é isso? Não, de Terezinha, no De diminutivo. Terezinha, tá joia. Terezinha, eu vou te pedir então no WhatsApp que você possa passar o contato do seu contador, que te auxiliou bastante. Eu acredito que muita gente pode se beneficiar disso também, ter Faço essas sim. dúvidas, né? Então a gente ir lá naquele grupo Tá. compartilhando essas informações, porque realmente é uma questão que várias pessoas colocaram aqui, né? Essa mudança para quem é psicólogo e da área, né, de saúde regulamentada, a Receita Federal realmente fechou isso, então você, né, tem que fazer esse lançamento via
acho que é o e-social, né? Uma coisa Para mim é um caos isso. Aí... Então, para isso facilitar a vida, né, das pessoas e entender que essas questões jurídicas e tributárias, elas acabam sendo chatinhas mesmo e tem muita dúvida. Mas você foi extremamente didático, eu tenho, como eu falei, eu passo o telefone dele, eu encontrei ele recentemente, e o que eu gostei também é muito didático, muito tranquilo para falar, tem o mesmo perfil que você. Daí, né, eu que não sou da área, estou falando por mim, mas acho que os colegas também, a gente fica meio atordoado com tanto a sigla, tanto número, mas a forma didática vai tranquilizando. Muito obrigada, viu, que seja bem próximo do teu trabalho aí. Em breve eu faço contato, sim, porque eu estou numa fase de mudança, eu quero organizar para fazer essa... Obrigado, eu agradeço. E pacientes seus que tenham questões também financeiras, aí o planejador financeiro, como você falou, recomendo alguém da família que seja capaz de auxiliar e tal, realmente é o caminho, e eu comecei atendendo dessa forma, atendendo família, atendendo até por necessidade mesmo, sabe? E aí, então, saiba que existe o profissional, não só eu, mas fala, olha, existe uma função chamada planejador financeiro pessoal, que ele vai ser capaz de te ajudar e te indicar caminho a seguir para te orientar, né? Muito legal. Tá bom? Nossa, Alguém mais quer colocar alguma dúvida, alguma questão, comentário? Olha, eu gostaria de agradecer, eu acho que foi um encontro aí muito proveitoso, né? Eu também aprendi muito, gostei muito do trabalho, tanto as colocações como as dos colegas, e agradeço. Que bom, Rita. Obrigado pelo feedback. Então, eu vou encerrar, tá bom? Eu vou passar no WhatsApp agora planilhas, outras coisas, o livro, e a gente, então, mantém contato pelo WhatsApp. Como eu disse, estão todos super convidados a fazer esse bate-papo inicial comigo, tá? E vai ser um prazer ouvir as histórias de todos. Tá bem? Então, um tchau, boa tarde para todos, bom sábado. Boa tarde, obrigada, André. Tchau, tchau. Sorte para a Luciana. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu consegui sair. Ei, Tereza. Eu vou fechar aqui.